Olá pessoal, a graça e a paz, tudo bom? Pastor Carlos aqui. Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo para falar sobre o livro de Romanos. Estamos estudando ou falando alguma coisa sobre o livro de Romanos. E hoje eu queria deixar com vocês uma palavra de Deus também sobre o livro de Romanos, sobre algo que é muito forte na minha vida, talvez seja na sua também, quando a palavra fala sobre paz, paz com Deus, né? Eu quero ler esse texto contigo. Antes de nós começar a palavra, eu quero ler esse texto contigo. Está lá no livro, capítulo 5 de Romanos, e diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já começa dizendo o seguinte: justificados, pois, mediante a fé em seu Filho Jesus, temos paz com Deus. A primeira coisa que Deus nos dá quando nós aceitamos a Cristo é paz. É, é paz por quê? Paz porque a paz é a primeira coisa que a gente perde quando a gente não tem a direção de Deus, né? A gente fica irritado, a gente começa a meter os pés pelas mãos, a gente começa a agir de uma forma completamente fora do normal, a gente não tem paciência, e a paciência gera a falta de paz, e aí a gente acaba ficando nervoso, a gente entra em situações difíceis, a gente praticamente se descontrola, e aí Deus vem, nos dá a orientação da palavra, a gente aceita Jesus, a gente reconhece que Jesus é Senhor, é Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer a mensagem da paz, morrer em nosso lugar, sofrer e ressuscitar. Isso nos faz com que a gente, quando crer nesse Cristo, quando a gente se arrepende do nosso pecado, quando a gente se rende ao Senhor, a primeira coisa que Ele nos dá, querido, é paz. É, é paz. Olha, e a gente vê hoje em dia quanta gente com falta de paz. Quantas pessoas que não têm paz na sua vida, elas não conseguem é, ter paz, porque a vida delas é um turbilhão. A vida delas são um turbilhão de coisas. E isso tira a paz de qualquer gente, tira a paz de qualquer pessoa. A falta de paz, ela nos leva a não raciocinar. A falta de paz, ela nos leva a cometer coisas horríveis, porque a gente acredita que aquilo que a gente está fazendo é o certo e que ninguém tem que se meter e que ninguém tem que falar nada porque é aquele ponto e acabou. E a falta de paz, ela acaba levando você a cometer coisas erradas que Deus não se agrada. E aí, com a falta de paz, você não dorme, com a falta de paz, você não come direito, com a falta de paz, você não raciocina porque você está sempre cheio de alguma coisa para fazer, ou é no trabalho, ou é na faculdade, e aquela coisa, aquele turbilhão de coisas na tua mente, na tua cabeça, você não consegue relaxar, você não consegue deitar a cabeça no travesseiro e relaxar e ter um momento para poder pensar, para poder analisar, para poder ver se aquele problema pode ser solucionado. A gente fica sem paz a ponto da gente ser tomado por esse turbilhão de coisas e a gente começa a cometer besteira. A gente começa a cometer coisas erradas. Pela falta da paz, a gente arruma briga toda hora. Por falta de paz, a gente discute com as pessoas por qualquer coisa. Um grampo que cai no chão, você já está discutindo com a pessoa. Uma vassoura que está fora do lugar, você já quer brigar com a pessoa. Uma notícia que você não gostou já te dá motivo para você reclamar. A falta de paz é tão grande que ela leva você a ser uma pessoa reclamona, reclamando de tudo, vivendo uma vida de horror o tempo todo, sabe? Reclamando de tudo. É a água que está quente, é não sei o que está gelado, é o que não, sabe? É a carne que não está feita direito. Isso tudo te leva a falta de paz. Você não tem paz no trabalho, tudo te leva a motivo para discutir. Discutir com o colega, discutir com o patrão, discutir. Você fica sem paz. Quando Jesus vem e entra na nossa vida, eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas isso acontece comigo direto. As pessoas, poxa, como é que você pode aguentar tudo isso? As pessoas falando e você não fala nada. Reage, rapaz, fala alguma coisa. Ou seja, o inimigo querendo me levar a perder a minha paz. E é o que acontece muitas vezes. A gente acaba perdendo a paz. Só que Jesus, ele, quando está no nosso coração, quando o Espírito Santo ele começa a fazer a obra no nosso coração, a gente vive relax. Sabe quando você fica assim, deitado assim naquela poltrona, pernas cruzadas, cabeça, mão na cabeça, relax, o Espírito Santo só trabalhando na sua vida? E as pessoas falando contigo, não sei o que, esse cara, você está ali, não querendo saber nada, olha para um lado, olha para o outro, e está nem aí. Mas é o Espírito Santo que te dá calma, é o Espírito Santo que te dá paz,
Ele controla todo o nosso ser para que a gente não venha cometer erros. Por quê? Porque quem está na direção agora não é você, não sou eu, é Ele. É Ele que está na nossa direção agora. Ele que está na direção da minha vida, Ele que está na direção da tua vida. É Ele que agora que leva e conduz você. Ele pega na tua mão e te leva. Ah, o fulano de tal falou isso e Jesus está nas tuas mãos, toma conta. Sabe, a paz que excede todo entendimento, ela vem no nosso coração, ela vem na nossa vida, e olha que a gente não sabe mais o que é brigar, a gente não sabe mais o que é discutir, sabe? Claro, existe aquela questão de você discutir sadiamente, algo sadio, né? Se é que pode dizer assim, é uma coisa sadia, uma discussão para resolver um problema. Não é discussão de brigar, não é, sabe? Ofender, não, é uma discussão sadia, algo normal. A gente fala discutir, mas é conversar, né? Mas eu digo discussão, aquela de brigar, de tá, não tá, essa já foi embora. O Espírito Santo entrou e tirou isso fora. Hoje nós temos paz. Aquela falta de paz que nós tínhamos, ele já tirou. Então hoje nós temos paz. A paz, que se é todo entendimento, é a paz de Jesus na nossa vida. Hoje nós temos Jesus. Hoje o Espírito Santo controla a minha vida. Hoje o Espírito Santo controla a tua vida. Antes de você, qualquer coisinha, você falava aquelas palavras feias, hoje você não fala mais. Hoje você pensa 10 vezes, o Espírito Santo fala contigo, você, sim, Senhor, eu obedeço ao Senhor. E não fala mais nada. Deixa rolar. Tenta resolver da melhor forma possível. Não dá para resolver, resolve amanhã, mas a gente tenta resolver. Então não é como aquela pessoa antigamente que queria tudo discussão, queria brigar e não sei o quê. Sem paciência, hoje nós temos paz. Por quê? Porque, como diz o texto, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de Jesus. Jesus trouxe paz. O Espírito Santo entrou em nossas vidas e transformou todo o nosso ser. Hoje nós somos uma nova criatura. Vivemos debaixo da graça de Deus. Vivemos debaixo da unção, da bênção de Deus, da orientação do Espírito Santo. Por isso hoje nós temos paz. Hoje o crente que é fiel ao Senhor, ele tem paz. Ele não vive discutindo, ele não vive arrumando problema, não, ele tem paz. Ele não vê problema, ele não vê nada, porque o Espírito Santo é quem toma a frente dele, é quem vai na frente e age por ele. Ensina ele como se comportar mediante as situações que talvez outras pessoas se comportariam de maneira deselegante, né? Mas você, como servo de Deus, o Espírito Santo, ele, na hora, ele te controla, ele fala, não é assim, fica quieto, não fala nada, entendeu? E é assim que ele faz. Então, a primeira coisa que Deus nos dá é quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra na nossa vida, é paz. E essa paz, ela tem um dono, Jesus Cristo. Ele traz essa paz porque nós confiamos mediante Jesus Cristo. E aí ele vai seguir mais em frente dizendo o seguinte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Nós tivemos acesso, irmãos. Nós hoje temos acesso a Deus. Antes não tínhamos acesso a Deus, porque não conhecíamos Jesus. Não sabíamos que nós poderíamos chegar a Deus. Não sabíamos que eu poderia fazer uma simples oração e Deus ouvir. Não sabíamos que eu poderia dobrar meu joelho e o céu atender a minha oração. Não sabia de nada disso. Isso para nós era algo da carochinha, era algo que a gente não acreditava. Hoje a gente sabe, quando um crente abre os seus lábios para proclamar, para orar, para clamar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus ouve. Seus ouvidos não estão tapados, nem agravados, e os seus lábios não estão fechados. Ele responde a oração. Ele ouve e responde a oração daquele que crê. Então, a segunda coisa que ele faz conosco é isso. Ele nos faz entender. Ele nos faz obter acesso. Hoje o cristão tem acesso ao trono de Deus. Antes não tínhamos, porque não sabíamos que tínhamos. Mas depois que o Espírito Santo entra, ele abre o caminho para nós. E hoje eu e você temos acesso ao trono de Deus. É só você fechar os seus olhos, falar com o teu coração, orar a Deus, e ele ouve a sua oração. Muito interessante como Deus é poderoso. Como Deus é maravilhoso. Quantas orações que nós temos feito e Deus tem respondido. Quanto muitas das vezes em pensamento Deus tem respondido. Esse Deus é maravilhoso. Ele nos abre o acesso para falar com o Pai. Ele nos abre o acesso para termos intimidade com Deus Todo-Poderoso. E continuando aqui, ele vai dizer o seguinte:
Ele nos permite o acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. A esta graça. O que é graça? Nós nos gloriamos a esta graça, nesta graça. A graça que nós estamos falando é o favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, não merecíamos o favor de Deus. Nós não merecíamos. A Bíblia diz que pela lei a gente merecia morrer e ir para o inferno. Mas Jesus veio nos trazer graça. E o que é graça? É favor imerecido. É Deus realizando o seu favor através das nossas vidas, porque nós cremos naquilo que Ele enviou, que é o seu Filho Jesus. Cremos no seu sacrifício. Aceitamos o seu sacrifício. Aceitamos, Deus perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fazíamos. E Deus, então, veio e nos deu acesso a Ele, coisa que antes estava fechada. Mas através de Jesus, Ele abriu acesso. Nos deu acesso para falar, para conversar, e nos deu graça. Nos permitiu o seu favor merecido, que é a sua graça. Ele nos deu graça, e nós hoje estamos vivos por causa da graça de Deus. Falamos e andamos por causa da graça, favor de Deus. Se estamos vivos hoje, se conversamos hoje, se falamos hoje, é por causa do favor merecido de Deus, que é a sua graça. Isso é maravilhoso. Não tem, irmãos, outra coisa a não ser saber que um dia você estava jogado na lama do pecado, você estava completamente desfigurado, e nunca imaginar que um dia você ia ter um encontro com Deus, e Deus Todo-Poderoso, que você nem conhecia, ia mudar a sua vida. O Espírito Santo ia falar ao teu coração, ia convencer você através da palavra de Deus, e hoje você é um lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Isso é graça de Deus, queridos. Isso é favor de Deus, é graça. Nós não merecemos nada, mas Deus nos deu graça. Através de seu Filho Jesus, Ele nos deu paz, nos deu graça, nos deu acesso. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ter paz, ter graça e acesso ao trono de Deus. Coisa linda, irmão, isso é coisa maravilhosa. O texto vai seguindo ainda, vai falar o seguinte. Ele ainda vai dizer aqui. Nós estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então Ele vai nos dar perseverança, Ele vai nos fazer ser perseverantes naquilo que Deus quer, é buscar o Senhor, perseverança, temoso, está ali buscando o Senhor, orando ao Senhor, e através da perseverança Ele vai nos dar esperança. Olha, a perseverança vai gerar uma esperança, porque tanto bate como fura, né? Esse é o ditado, que quanto mais a água bate, uma hora vai furar. Essa perseverança, vai batendo, vai pedindo, uma hora acontece. E aí, através da perseverança, vem a experiência. Quando você tem perseverança em Deus, Deus te dá experiência. Que tipo de experiência? Ele fala contigo. Ele te dá sonhos. Ele te dá revelação. Ele fala com você. Sabe? Ele te dá visões, ele te dá arrebatamento. Isso é experiência. Experiência por quê? Porque você está lá todo dia, orando ao Senhor, buscando a Deus, clamando a Deus, orando ao Senhor, fazendo jejum. Sei lá, subir um monte. E chega uma hora, ele desce. E aí ele desce, fala contigo, te dá sonhos dele, te dá revelação. Ah, irmão, isso é maravilhoso. Aí vem a esperança. E a esperança, a experiência. E a experiência, novamente, a esperança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou seja, Deus vai te dar a esperança, e através da esperança você vai gerar a experiência. E através da experiência, Ele vai tirar toda a confusão. Ou seja, a gente começa a perseverar. Aí a perseverança traz o quê? Esperança de que vai acontecer alguma coisa. E aí essa esperança nos dá experiência. Então você tem a esperança, experiência, que é Deus te fazendo você acreditar que vai acontecer, que é a esperança, através da persistência, que gera experiência. Que experiência é essa? É exatamente isso que eu falei. É experiência com Deus. É você orar e Deus responder. É você buscar o Deus de madrugada e você ouvir a voz dele.
É Deus te dar sonho, é Deus te dar revelação, experiência. Só tem experiência com Deus quem tem perseverança e quem espera nele. Quando essas três coisas acontecem, o final é o quê? É Deus se manifestando a você. E outra, diz também aqui que a experiência e a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, quando você tem perseverança, quando você tem esperança e quando a experiência vai gerar o quê? Nada mais, nada menos que a mão de Deus te dando direção para que você consiga ter paz, não tem confusão, você não entra em confusão, a tua mente não fica confusa, você não fica confuso, porque a experiência e a esperança te dá livre acesso, tira toda a confusão, tira todo o medo, porque você confia, você espera e você tem experiência. Quando a gente tem esses três tipos de coisas na nossa vida, ninguém nos engana. Ninguém nos engana. Sabe, você não vai ter engano, você não vai entrar em engano, você não vai ficar enganado. As pessoas não vão passar perto de você porque você sabe quem você serve. Você sabe quem você serve, você sabe de onde você veio, você sabe quem tirou você de lá. Então, a Bíblia vai falar exatamente sobre isso. Que o crente que busca o Senhor, ele vai gerar essas coisas. Deus já vai te dar paz. Você já vai ter paz para você poder estar tranquilo. Paz em Deus. Depois da paz que Deus vai te dar, perseverança. Da perseverança, insistir naquilo ali. Quer perseverar? Insistir, Senhor, estou aqui, orar ao Senhor, buscar o Senhor, ler a palavra, buscar Ele. Isso é perseverança. Aí depois da perseverança vem a esperança. Você vai ter esperança e diante disso você espera que Deus vai realizar, porque você tem esperança. Depois da esperança vem a experiência, que é o cume daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Devido à busca, devido à esperança, devido a que Ele vai fazer algo. O que Ele vai fazer? Experiência, vai te dar experiência. E a experiência não traz confusão. A experiência não traz. A experiência com a esperança, com a perseveração, perseverar, não vai te dar confusão. Pelo contrário, ele vai tirar toda a confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então eu quero hoje dizer para você o seguinte: o crente que tem paz, o crente que persevera, o crente que tem esperança, o crente que tem experiência e o crente que não entra em confusão e que não se confunde, porque o amor de Deus está no coração dele, esse crente vai longe. É isso que nós precisamos entender, que Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para buscar Ele e perseverar. Deus nos chamou para ter paz no nosso coração, para fazer as coisas diante dEle, mediante a vontade dEle, com paz, não com tribulação. Deus nos chamou para ter esperança, crer que Ele é poderoso de fazer. E Deus nos chamou para ter experiência, provar dele aquilo que Ele faz na nossa vida quando nós clamamos. A experiência que nós temos com o Espírito Santo, a experiência que nós temos com Deus, a experiência que nós temos com o mundo espiritual da parte de Deus é poderoso, porque isso é fruto, é resultado de busca, isso é resultado de esperança, isso é resultado de estar persistente naquilo que Deus tem nos dado. E eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Se tem algo que você precisa fazer para que Deus se manifeste a você, primeiramente, perseverança. Segundo, esperança. Terceiro, perseverança, esperança, experiência e, no final, a vitória, que é Deus se mover através de tudo aquilo que você colocou diante dele. Então, nós precisamos ter esses elementos na nossa vida. Porque quando nós temos esses elementos na nossa vida, Deus faz, Deus opera. Sabe por quê? Porque o que quer dizer tudo isso que nós falamos aqui? Simplesmente intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, essas coisas começam a se encaixar como uma engrenagem. E aí é céu e terra, terra e céu, se movendo, sabe, ininterrupto. É você e Deus, Deus e você, porque você tem intimidade com Deus, você tem esperança, você é perseverante, você é aquela pessoa que está ali esperando em Deus, buscando em Deus, e aí o Espírito Santo ele começa então a se mover, porque sabe que encontrou um canal pelo qual ele pode passar,
encontrou um canal pelo qual ele pode falar, encontrou um canal pelo qual está ligado 24 horas, direto com o reino de Deus, e é Deus fazendo a obra. Isso, sabe o que é isso? É a movimentação do reino de Deus na tua vida. Viu? Como é que a gente... Maravilha! É coisa linda, irmãos, porque Deus, ele faz isso. Eu fico feliz demais, porque hoje eu só tenho paz por causa de Jesus. Hoje eu só tenho fé no meu coração por causa do sacrifício de Jesus. Hoje eu acredito no poder de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Hoje eu tenho experiência com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Hoje Deus fala, hoje Deus se mostra por causa da comunhão que eu tenho, que você tem, que nós temos com Ele. Quando nós temos essa comunhão com Deus, a presença de Deus é certa. Quando nós temos comunhão com Deus, o poder de Deus é certo. Por isso, querido, não se engane, seja perseverante, tenha esperança, tenha experiência e, no final, viva a manifestação de Deus, porque ela não dá confusão. Deus não nos traz confusão, pelo contrário, Ele nos livra da confusão quando esses elementos estão unidos para agradá-los. Que essa palavra de hoje fique no seu coração. Permaneça em Cristo, porque a paz Ele já te deu, a graça Ele já te deu, a fé Ele já te deu, a esperança Ele já te deu, perseverança Ele te deu, experiência Ele te dá. Filhos, é só crer, acreditar e ter experiência com Deus. Deus vai fazer. Comunhão com Deus é tudo que nós precisamos. Que Deus possa falar ao teu coração, que essa palavra venha realmente ministrar na sua vida, que você se sinta realmente que o Espírito Santo está falando com você. Não sou eu, mas é a palavra de Deus. Leia lá o capítulo 5 de Romanos. Não esqueça. Justificação pela fé e paz com Deus. Quando você lê isso aqui, e aquilo que Deus falou no teu coração, ruminar na tua mente, no teu coração, você vai ver que Deus pode fazer na tua vida. Que Deus possa falar melhor, que o Espírito Santo possa direcionar você melhor nessa palavra. Amém? Que você possa pegar esse vídeo, não esquecer, se inscrever nele se você não é inscrito. Se você chegou aqui e ouviu agora a palavra, se inscreva no vídeo. E ative o sininho para que ele possa notificar mais pessoas. Se você quer deixar seus comentários, não esqueça, deixa aqui nos cards seu comentário. Deixa uma palavra aí. Se você quiser oração, nós estamos orando também. Fazendo oração por aquelas pessoas que precisam de oração. Nós oramos toda a madrugada, às 3 horas da manhã, nós estamos orando por todos vocês, orando por todos aqueles pedidos de oração. 3 horas da manhã nós estamos orando. Então, se você quiser pedido de oração especial, deixe escrito aqui. Eu quero oração especial para o fulano de tal. Fulano de... Não precisa nem me falar, apenas dizer que eu quero oração por tal coisa. Enfim, nós vamos orar, Deus sabe, Deus conhece. Amém? Então não esqueça. E fique conosco, nos acompanhe em cada vídeo, em cada palavra. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Pode? Uma oração rapidinho, tá bom? Feche seus olhos, se você puder. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está teu servo diante de ti. Eu quero apresentar esses milhões de pessoas que estão do outro lado dessa tela. Que o Senhor venha abençoar, Senhor amado, que a tua palavra venha entrar nesse coração, que eles venham sentir a tua presença, e que o teu Espírito Santo venha falar ao coração deles, como tem falado ao meu, e que o teu Espírito Santo venha ministrar sobre a vida dessa pessoa, desse casal, dessa família, e que a tua graça, a tua bênção entre nesses lares e venha se fazer presente, trazendo graça, paz, alegria, Senhor, para a glória do teu nome, paz principalmente, alegria, Senhor, e em nome de Jesus eu te peço, que a tua bênção venha sobre esses lares, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Paz do Senhor.